Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Por favor, abram a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 32. Irmãos, é sempre bom, chegando assim no final do ano, fazer um inventário espiritual. É sempre bom saber tudo de bom que fizemos, mas também reconhecer tudo de mal. Pensar nos nossos acertos, mas também reconhecer os nossos erros, para que não se repitam no ano que vem. E é isso que nós vamos fazer aqui nesta noite. Nós vamos fazer assim um tipo de inventário espiritual. O título da minha mensagem nesta noite é: o que estamos fazendo de errado? Nós, como igreja, o que estamos fazendo de errado? Mas, pastor, o senhor acabou de dizer que tem orgulho da nossa igreja e que a nossa igreja é diferenciada? Sim, mas longe de sermos perfeitos. Aliás, não existe igreja perfeita. Certa vez uma senhora me disse: eu vou procurar uma igreja perfeita. Eu disse para ela: não faça isso não, porque no dia que a senhora for para lá, ela deixará de ser perfeita. Então não existe igreja perfeita. A nossa igreja não é perfeita, e nesta noite, o que estamos fazendo de errado? Números 32, veja o versículo 5. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. O que há de errado com esse pedido? Versículo 6, Moisés disse: porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja e ficareis vós aqui? Em outras palavras, vocês vão abandonar os seus irmãos? Vão deixá-los sozinhos? Verso 7: por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem à terra que o Senhor lhes tem dado? O erro era de causar desânimo na vida das pessoas. O erro era de desencorajar as pessoas. Isso geralmente acontece quando nós estamos desanimados. Quando nós estamos desanimados, naturalmente, nós desencorajamos outras pessoas, mesmo sem querer e mesmo sem saber, nós estamos desencorajando outras pessoas. Então, quando essas duas tribos e meia de Israel chegaram para Moisés fazendo esse pedido bastante estranho: olha, nós vamos ficar aqui e nós não iremos subir com os nossos irmãos, eles vão sozinhos. Por favor, nos dê esta permissão. Então foi um pedido para lá de estranho. Eles queriam possuir a terra prometida, mas sem lutar por ela, sem conquistá-la. O pedido parecia simplório, parecia inocente, mas havia dois grandes perigos com aquele pedido. O primeiro, eles não iriam ajudar os seus irmãos na conquista da terra prometida. E segundo, eles iriam causar desânimo e desencorajamento no meio do povo de Deus. Eles não iriam ajudar, eles iriam piorar a situação daquelas pessoas. Eles foram, no versículo 7, severamente repreendidos por Moisés. Moisés jogou um balde de água fria no rosto deles, quando eles fizeram aquele pedido. Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem
à terra que o Senhor lhes tem dado. Em outras palavras, o que vocês estão pedindo vai causar desânimo, vai causar desencorajamento e derrota espiritual no meio de seus irmãos. Mas não foi a intenção deles. Eles nem perceberam que estavam sendo usados para causar desânimo no meio do povo de Deus. Eles não fizeram de propósito, mas era exatamente isso que eles estavam fazendo. Ainda que não tenha sido de propósito, eles estavam servindo de instrumento de desencorajamento para o resto do povo de Deus. Você já desencorajou, já desanimou alguém ou algumas pessoas sem querer? Eu já. Alguns anos atrás, ao invés de participar com os homens da nossa igreja dos cultos de oração, eu estava preferindo entrar no escritório e orar sozinho durante aqueles momentos. Eu sofro de pressão baixa, e se eu fico num lugar fechado, muito quente, a minha pressão abaixa mais ainda, e eu passo mal. E se você conhecer a sala onde nós oramos, ela é pequena e ela é quente, ela é muito quente, e às vezes a minha pressão desce e eu tenho aquela sensação de desmaio. Então, para evitar, esse mal-estar, eu estava ficando no escritório da igreja, eu estava orando no escritório da igreja. Além disso, orando sozinho, eu orava por mais tempo. Mas eu percebi há tempo que a minha atitude estava desencorajando outros homens que tinham o costume de orar conosco, mas quando não viram o pastor orando com eles, também deixaram de vir, também deixaram de participar. Quando eu percebi que a minha atitude, apesar de inocente, apesar de ser uma atitude com boas intenções, estava desencorajando outras pessoas mais que depressa. Eu larguei mão do escritório da igreja, eu larguei mão do meu bem-estar, do meu conforto físico e voltei para o culto de oração dos homens, porque Deus me chamou para ser uma bênção e não uma pedra de tropeço. Amém, irmãos? Mesmo sem querer, às vezes nós estamos desencorajando pessoas, causando derrotismo na vida delas. Então Moisés, ele ensinou que o pecado de desencorajar, desanimar as pessoas é mais grave ainda que o próprio pecado de ficar desanimado. Isso acontece muito dentro dos lares, dentro das famílias, quando um dos pais está desanimado, consegue desanimar também o outro cônjuge e principalmente os filhos. Então, irmãos, quando aqueles homens chegaram para Moisés com aquele pedido, Moisés ficou apavorado, porque Moisés conhecia o passado, Moisés conhecia a história, e ele não queria que a história se repetisse. E a história foi simplesmente esta: 40 anos atrás, a primeira geração de Israel que havia saído do Egito, morreu no deserto, pereceu no deserto, sem nunca ter entrado e possuído a terra prometida. O próprio Moisés sabia que não iria entrar na terra prometida, por causa do pecado de desânimo, justamente o pecado de desencorajamento. Quando nós ficamos desanimados e desanimando outras pessoas, sabe, nós estamos roubando delas oportunidades, nós estamos tirando delas bênçãos que Deus havia preparado, e provavelmente nós estamos enviando-as para o mundo ou para um lugar pior. Quando eu era jovem, crescendo na minha igreja em Ribeirão Preto, havia outros jovens como eu, e havia esta moça que também havia nascido na igreja, estava crescendo na igreja, mas de repente ela ficou muito desanimada, mas ela não conseguia sair da igreja devido às raízes
que tinha dentro da igreja, as amizades, os próprios pais e irmãos dela que estavam na igreja, mas ela estava nitidamente desanimada. E então ela fez amizade com uma outra moça da nossa igreja que era muito firme, que era muito envolvida. E as duas começaram a sair juntas e começaram a descobrir novos lugares. E numa dessas saídas, a amiga dela, que era firme, acabou cedendo e ficou grávida de um rapaz desconhecido, que ela havia encontrado pela primeira vez. Desesperada com a gravidez, tentando escondê-la dos pais e da igreja, ela cometeu um aborto. E quando tudo isso veio à tona, aquela primeira amiga, que estava desanimada, ela disse: meu Deus, o que eu fiz? Eu nunca imaginei que o meu desânimo pudesse ter afetado, ou poderia afetar a vida de alguém, como eu afetei a vida desta moça. E agora eu tenho que carregar esta culpa pelo resto de minha vida. Os rubenitas não sabiam, os gaditas não sabiam, mas Moisés os avisou a tempo que eles estavam causando desânimo no meio do povo de Deus. E eles deram ouvidos. Moisés, nós não sabíamos. Nós vamos mudar de atitude. Nós vamos mudar de percepção. Nós vamos mudar a nossa visão da vida. E veja a decisão deles no versículo 18. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Amém, irmãos? Eles mudaram de ideia. Eles não queriam ser culpados pela derrota espiritual de seus irmãos. O que estamos fazendo de errado como igreja, como crentes? Estamos desanimando os nossos filhos. Estamos desanimando os nossos irmãos em Cristo. E um dos maiores pecados como filhos de Deus é o desânimo pessoal, porque o desânimo é contagiante. Vejamos então 3 ensinamentos sobre o desânimo nesta mensagem. Primeiramente, eu quero chamar a sua atenção para o incidente ao pé do Rio Jordão. Aquele incidente que ocorreu 40 anos antes. Números 13, versículo 31 diz: porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. A história é a seguinte: 40 anos antes, o povo de Israel, 3 milhões de pessoas, tinham acabado de sair da terra prometida, debaixo da potente mão de Deus. Deus havia livrado o seu povo através de 10 pragas, através da abertura do Mar Vermelho. Deus havia tirado a água das rochas. Deus, então, prometeu que o povo entraria na terra prometida. 12 espias foram enviados para fazer a medição da terra. Mas enquanto estiveram lá, eles viram gigantes. Eles viram homens enormes, chamados de Anaquins. Os 12 espias voltaram daquela viagem e 10 deles, 10 espias, conseguiram desanimar 3 milhões de pessoas. 10 homens com medo dos gigantes, dos Anaquins, disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Mas como que eles conseguiram desanimar o povo de Israel? Através da rebeldia e através da covardia. O verso 30 fala da rebeldia deles. Então Caleb, que não era rebelde, Caleb, que não era covarde, Caleb era um dos 12 que pensou diferentemente dos outros. Fez calar o povo perante Moisés
e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. 40 anos antes, Caleb, Josué, os 2 espias corajosos, obedientes, eles disseram: não é verdade, nós vamos subir, nós vamos conquistar, nós vamos entrar, nós vamos possuir a bênção que Deus tem nos prometido. Deus havia dito: subirei e possuirei a terra. Moisés e Arão haviam dito: subirei e possuirei a terra. Agora Caleb e Josué disseram: subiremos, possuiremos a terra. Mas 10 homens rebeldes, 10 homens covardes, se rebelaram contra a liderança de Israel e disseram: não subiremos. E a história diz que o povo deu ouvidos aos 10 homens, ao invés de ter dado ouvidos à liderança de Israel. Isso é rebeldia. Rebeldia é quando você, deliberado e espontaneamente, desobedece à liderança que Deus estabeleceu sobre a sua vida. A liderança que Deus tem colocado sobre a sua vida. Seus pais, seus professores, seus patrões e seus pastores também, que zelam pelas vossas almas. E Deus compara o pecado de rebeldia com o pecado de feitiçaria, com o pecado de ocultismo, com o pecado das trevas, porque a rebeldia é coisa do diabo para prejudicar, para paralisar a obra de Deus. 1 Samuel 15, 23 diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, ficar dividido, é como iniquidade e idolatria. Às vezes, nós estamos agindo pior que feiticeiros, e não percebemos isso. 3 milhões de pessoas foram afetadas com a rebeldia daqueles 10 homens, e veja o que aconteceu com elas: todas morreram no deserto, e jamais entraram na terra prometida. Irmãos, uma viagem que era de 30 dias, do Egito até a terra prometida, acabou durando 40 anos. E Deus não permitiu que Israel entrasse na terra, até que aquela primeira geração de homens de 20 anos para cima perecesse no deserto. E somente a próxima geração de seus filhos pôde entrar na terra prometida. Então, quando esses homens pararam em frente a Moisés e disseram: nós não subiremos, nós vamos ficar aqui, Moisés disse: loucura! Vocês querem ficar mais 40 anos no deserto? Vocês se esqueceram do que aconteceu com seus pais há 40 anos? Sinceramente, irmãos, eu não quero ficar perto de pessoas rebeldes e pessoas contumazes, porque elas poderão trazer muitos problemas para nós e nossos filhos. Veja só o que aconteceu com o profeta Jonas. Deus havia chamado Jonas para evangelizar em Nínive. Jonas disse: para aquele povo eu não prego, para aquele povo eu não vou. Ele comprou passagem para viajar para o outro lugar oposto de Nínive. E durante a sua viagem, Deus mandou uma tempestade em alto mar, e o barco onde Jonas estava iria virar, iria afundar com a tempestade. Havia marinheiros, havia pessoas inocentes que estavam perecendo por causa da rebeldia de Jonas. Mas Deus só poupou a vida deles porque eles tiveram coragem de lançar Jonas para fora do barco. Por isso é muito perigoso você ser conivente com a rebeldia das pessoas. Infelizmente, o povo de Israel, ao invés de ter rejeitado o conselho dos 10 homens, deu ouvidos, e por isso foram castigados por Deus. Veja o verso 23: não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Cuidado então com o pecado de rebeldia seu e dos outros. Em segundo lugar, os 10 homens
conseguiram desanimar o povo através da covardia, através do medo. Veja agora, capítulo 13, verso 31 de Números. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Meus amados irmãos, quem é mais forte? Aquele povo ou Deus? O povo de Israel teve medo dos gigantes anaquins, mas não teve medo do Deus que enviou as 10 pragas sobre o Egito, que abriu o mar vermelho e que havia tirado água das rochas. E o medo leva os homens a fazerem as piores decisões da vida. O homem tem medo de ladrão, o homem tem medo de injeção, o homem tem medo de perder amigos, mas não tem medo das mãos de Deus. Quantos de nós aqui, incluindo este que vos fala, já sentimos a mão pesada de Deus? Veja, irmãos, o que Moisés prometeu no versículo 23. Veja: e se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Se não nos achar hoje, vai nos achar amanhã. Se não nos achar em nós, nos achará em nossos filhos. Portanto, meus amados irmãos, nós não temos que temer os gigantes da vida. É o temor do Senhor que é o princípio de toda a sabedoria. Assim que eu me converti a Jesus Cristo, eu era novo convertido, tinha algumas semanas só em Cristo. Eu tinha uma certa vergonha de sair na rua com a palavra de Deus, com a Bíblia. E eu tinha vergonha também de ser visto com os crentes da igreja. Certo dia, os jovens da igreja saíram numa Kombi para evangelizar, e nós passamos em frente à minha casa, onde eu morava. E eu vi os meus vizinhos, eu vi os meus colegas de rua, e naquela hora eu me agachei dentro da Kombi para não ser visto por eles. Naquele instante, o pastor Milton Nunes, que na época também era um jovem mais velho, perguntou-me: Rômulo, você tem vergonha do povo de Deus? Aquela pergunta, irmãos, entrou como uma lança atravessando meu coração. E naquele instante eu disse: não! Levantei-me, bati na janela da Kombi, chamando a atenção dos meus vizinhos e dos meus amigos, porque, irmãos, eu não tenho vergonha do povo de Deus. Eu não tenho vergonha da palavra de Deus. Eu não tenho vergonha de Jesus Cristo, Filho de Deus. Portanto, nós não temos que temer o homem. Que Deus nos ajude a nunca sermos rebeldes e nem covardes. E nesta noite, a igreja precisa da nossa obediência e da nossa coragem de servir a Deus, custe o que custar. Em segundo lugar, vejamos agora o paralelo desta história dentro do Novo Testamento. Jesus ensinou em Mateus 18:6: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, e pequeninos aqui são criancinhas, mas também novos convertidos, crentes imaturos na fé. Porque Jesus havia dito que para ser salvo, o ser humano precisa ter a fé de uma criança. Precisa ser como uma criança para receber a salvação em Cristo. E Jesus disse: mas qualquer que escandalizar, qualquer que impedir, qualquer que colocar um tropeço diante de um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Em outras palavras, Jesus está dizendo, irmãos, que desanimar as pessoas, que atrapalhar a fé das pessoas, que impedir o crescimento espiritual das pessoas é um pecado mais grave que o próprio suicídio. E olha que suicídio é um pecado gravíssimo. Mas impedir pessoas no seu crescimento espiritual, na sua fé, na sua evolução com Cristo, é mais grave ainda.
Acho que no mês passado, uma mãe veio para mim e disse: pastor, o senhor sabe que devido à distância que moramos, nós não participamos do café da manhã da igreja. Nós teríamos que acordar muito cedo e nossas crianças são pequenas, mas o meu filho quer muito vir no próximo café da manhã, porque é o mês do seu aniversário. Ele quer que a igreja cante parabéns para ele quer que o pastor ore por ele. E nós fazemos isso no café da manhã, primeiro domingo de todos os meses. E eu disse para aquela mãe: mãe, não o impeça. Amém, irmãos? Se o seu filhinho está pedindo para vir no café da manhã, não o impeça. Enquanto eles estão pequenos, eles estão pedindo para vir na igreja. Mas quando eles se tornam adolescentes, jovens e adultos, eles não querem mais vir à igreja. E os pais que criam seus filhos pequenos fora da igreja, vai ter filhos grandes fora da igreja também. Como nós estamos desencorajando a fé de nossos filhos? Através dos nossos interesses pessoais. Nós pais temos interesses pessoais e os colocamos à frente da vida espiritual de nossos filhos. E através da nossa indiferença. Veja o que aconteceu com aquelas duas tribos de Israel. As tribos de Ruben e Gade pensaram apenas nelas. Verso 5: se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Em outras palavras, eles disseram: Moisés, nós já temos o que queremos, então não nos faça mais passar o Jordão para ajudar outras pessoas. Isso se chama egoísmo ou exclusivismo. Meus irmãos, eu nunca vi uma época de tanto egoísmo como nos dias de hoje. Eu nunca vi uma época em que as pessoas só pensam nelas, talvez nos membros imediatos da família e pronto. Mas nós não pensamos mais na comunidade. Nós não pensamos mais, em outras pessoas. Nós não pensamos mais na igreja e nem nos irmãos da nossa igreja. Mas o que a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus ensina, Jesus e os apóstolos ensinaram. Porque toda lei se cumpre numa só palavra. Nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Repito: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mais uma vez: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas isso não tem acontecido. Nós já temos a terra que queríamos. Os outros que se virem. Foi a atitude dos rubenitas. Foi a atitude dos gaditas. Em outras palavras: pastor, eu já estou na igreja há muitos anos, eu já recebi tudo o que eu precisava, eu já sei de tudo o que eu preciso. Os outros que se virem. O duro é que nossos filhos estão crescendo no meio do egoísmo. Papai, o senhor não foi escalado para trabalhar na portaria da igreja neste domingo? Ah, filho, o Leoncir que se vire. Mamãe, a senhora não está escalada para trabalhar no berçário neste domingo? Minha filha, Azaílde que se vire. Essa não tem sido uma atitude prevalente em nosso meio? Assim que nós iniciamos o Templo Batista Maranata de Goiânia, em um pequeno barracão na Vila Canaã. Foi no mês de novembro. Por isso que neste mês nós vamos completar 21 anos de vida. Era época de chuva. E eu me lembro no nosso, acho que era o nosso segundo domingo. Deu 9 horas da manhã e ninguém apareceu para o culto. Mas deu 9 horas da manhã, pontualmente, eu comecei o nosso culto. A Raquel tocando piano, eu ali no púlpito,
cantando, e acho que a Rochelle só tinha 1 aninho de idade no carrinho de bebê. Só nós 3. E nós íamos fazer o culto. E começamos o culto sozinhos. Mas 15 minutos depois, Catarina, preste atenção nisso, o Davidson, seu cunhado, chegou na igreja com seus 2 filhinhos pequenos. E ele disse para mim: pastor Rômulo, nós estávamos em casa, essa chuva, pastor, não dava vontade de sair da cama, não dava vontade de sair de casa. Mas aí eu pensei no senhor, aqui sozinho, começando este ministério, e eu não consegui ficar em casa, pastor, eu tinha que vir para apoiar o irmão. Olha, o Davidson não sabe, mas a bênção que ele foi para nós naquela manhã. E neste momento eu pergunto, quantas pessoas estão pensando no coral da igreja, quando faltam nos ensaios aos sábados? Quantas pessoas estão pensando nas conferências da igreja, quando não estão aqui, nem na sexta, nem no sábado, mal aparecem no domingo? Quantas pessoas estão pensando na igreja como um todo? Infelizmente, alguns de nós estamos dizendo, já tenho tudo o que preciso. Os outros que se virem. Não é assim, irmãos? Você já pode ter alcançado a sua terra prometida, mas tem muita gente que ainda não chegou lá e precisa da sua ajuda. Precisa da sua participação. Não é assim que funciona a vida cristã. Mas há muitas pessoas que precisam de nós nesta noite. Veja, em segundo lugar, as tribos de Ruben, as tribos de Gade estavam praticando o desânimo. Moisés falou claramente para eles: por quê? Pois desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado. Por quê? Eles não estavam apenas pensando em si mesmos, mas estavam desanimando outras pessoas. Ah, ela não faz, por que eu vou fazer? Ela não vem, por que eu tenho que vir? Quer dizer que não basta apenas se afastar de Deus? Eles queriam afastar outras pessoas também. A igreja evangélica acha que os piores pecados do mundo são adultério, prostituição, roubo, homicídio. Mas Jesus ensina que desanimar as pessoas também é um sério pecado. Um homem chamado Elimas, ele ficou o tempo todo atrapalhando o ministério de Paulo. O tempo todo que Paulo pregava, Elimas sempre contradizia. Paulo ensinava, Elimas debatia. Paulo dizia uma coisa, Elimas dizia outra. O tempo todo atormentando e tentando atrapalhar o ministério do apóstolo Paulo. Finalmente Paulo não aguentou mais e Paulo xingou aquele homem de filho do diabo. Imediatamente Elimas ficou cego. Ficou tateando, as portas e as paredes do palácio, pedindo que alguém lhe desse direção. Por que filho do diabo? Porque o desânimo é a arma favorita do diabo. Ele desanima o pai, que desanima a mãe, que desanima os filhos, e depois aquela família vem e desanima outras famílias da igreja. Mas sabe, irmãos, o que nós devemos fazer nesta noite? Estou seguindo a Jesus Cristo e deste caminho eu não desisto. Amém. Hebreus 3, verso 12 diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Nós temos que fazer um inventário espiritual e ter certeza que não vamos admitir o desânimo em nossas vidas. Moisés disse para aquelas pessoas: por que, pois, desencorajais o coração de seus irmãos? O que aprendemos sobre isso para os dias de hoje? Vamos fazer uma aplicação para os nossos dias. Versículo 6: irão vossos irmãos à peleja e ficareis vós aqui? Em outras palavras, espere aí, a igreja é só de 20%?
A igreja é só do pastor e dos diáconos? Ou a obra é de todos nós? Esta é a aplicação. Primeiro, irmãos, e eu estou terminando. Todos nós influenciamos e somos influenciados. Todos nós. Por isso que, nesses últimos meses, ninguém ouviu da minha boca, né? Pelo menos de púlpito ou dentro desta igreja, quem seriam os meus candidatos. Claro que, se você conhece a minha vida, você já sabe quem foram os meus candidatos. Mas eu não vou influenciar a minha igreja desta forma. Mas nós somos uma influência, ou nós somos influenciados. Sinceramente, quando aqueles homens tomaram a decisão de ficar daquém do Jordão, eles não imaginaram o impacto daquela decisão sobre outras pessoas. E às vezes nós não imaginamos o impacto. Recentemente, eu estava num lugar e fiquei sabendo que o pastor simplesmente não apareceu para o culto. Foi no primeiro turno das eleições. O pastor não avisou a igreja, não avisou os diáconos que ele tinha que votar fora da cidade. E ele simplesmente pegou o carro dele depois do culto da manhã e foi votar numa outra cidade. E lá ele teve alguns problemas com o carro e não apareceu no culto da noite. Chegou o culto da noite, irmãos, e o pastor não apareceu. E começaram o culto e o pastor não apareceu. Passaram-se 15, 20, 30 minutos e o pastor não apareceu. E os diáconos e os irmãos da igreja lá, sem saberem o que fazer. Já pensou se eu, pastor Rômulo, pastor Silval, pastor Fabiano, agíssemos assim também? Então, às vezes, nós tomamos decisões sem imaginar o impacto que aquela decisão terá sobre a vida de outras pessoas. Mas nunca se esqueçam que nós somos influenciados e que nós também influenciamos. Segundo, de que forma nós influenciamos ou somos influenciados? A primeira delas é através de decisões erradas, decisões equivocadas, que fazemos no dia a dia. Você se lembra do rei Davi? Certo dia ele resolveu ficar em casa. Eu mereço férias. E ao invés de lutar com seus soldados, sair com o seu exército, ele ficou em casa. E foi naquele dia que ele caiu no pecado de adultério. E posteriormente, ele caiu no pecado de homicídio. E por causa disso, seu filho recém-nascido morreu. E por causa disso, 2 outros filhos morreram. E por causa disso, o seu reino eventualmente foi dividido. Uma decisão só, hein? Errada. Outra forma é através do pessimismo. Alguém chegou para mim e disse: pastor, a igreja está desanimada, né? Fala por você, eu não estou. Amém, irmãos? Fale por você, eu não estou. Pessimismo, nada está bom, está tudo errado. Certa vez eu perguntei para uma senhora casada, eu disse para ela assim: minha irmã, já imaginou se o seu marido procurasse na senhora os mesmos defeitos que a senhora vive procurando na igreja? Seu casamento não iria durar. E o pior é que ela diz: pastor, ele faz isso o tempo todo. Ele faz isso o tempo todo. Irmãos, eu sei que existem 10% de problemas dentro da igreja, mas 90% de bênçãos. Então, nós deveríamos focar nas bênçãos, amém? Focar nas maravilhas que Deus tem feito através de nós. E por último, omissão. Deixar de fazer o que Deus quer que façamos. Ouvi dizer que a igreja possui 3 tipos de membros: 20% que estão fazendo acontecer, 30% que estão criticando, os 20% que estão fazendo, e 50% que não criticam, mas ficam apenas assistindo. Nesta noite eu convido todos vocês a fazerem parte dos 20%. Vamos ser criticados, mas pelo menos nós estamos fazendo. Então, o que estamos fazendo de errado?
Estamos chegando aí no final do ano, fazendo um inventário espiritual. Assim que os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés descobriram o seu erro, porque eles não estavam desanimados e nem desanimando deliberadamente, mas quando eles ouviram o que eles estavam fazendo, irmãos, foi uma mudança automática, imediata, mudaram de atitude. E eles disseram no versículo 18: não voltaremos para as nossas casas, até que os nossos irmãos estejam de posse, cada um da sua herança. Nesta noite, eu tenho Jesus Cristo como meu Salvador, eu tenho Jesus Cristo como meu Senhor. Minha família é salva, minha família está no caminho de Deus, mas eu não vou descansar até que a sua família seja salva, até que seus filhos sejam salvos. Para o bem, então, de nossa família, para o bem de nossos filhos, para o bem de nossos netos, para o bem de nossa igreja, vamos participar juntos. Ninguém deve ficar do lado de fora. Se você já está feliz com o que tem, que bom, né? Deus te deu um bom emprego, Deus te deu uma bela família, Deus te deu casa, Deus te deu carro, glória a Deus. Mas lembre-se que muitas pessoas ainda não chegaram lá. Então, não fique daquém do Rio Jordão. Vamos subir com os outros até a volta de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos destruir o desânimo hoje em nossas vidas. Feche os olhos. Nós